O meu é daquele personalizado, né? Então eu tenho que bloquear ele e solicitar outro. Mas é uma burocracia para solicitar que eu acho que nem vou solicitar. Pior não foi isso, professor, que assim, o ano passado, ela, bem no final do ano, né, estava tendo reunião do conselho, e ela foi me encontrar lá. Aí assaltaram ela, beleza. Aí ela ligou na Claro, bloqueou o aparelho, bloqueou a conta. Por conta própria, os camaradas foram lá, desbloquearam a conta, e eu continuei, como é débito automático, eu continuei pagando sem perceber o que estava pagando. Para mim era um novo plano, né? Quando eu fui ver, eu estava pagando 3 assinaturas e uma assinatura para os bandidos ainda. Caramba, mano. Mas como é que a empresa deixou o cara desbloquear? Não, o cara não desbloqueou. Quem desbloqueou foi a própria empresa. A gente está entrando com processo, né? Então, é isso que eu tô falando. Como é que a empresa desbloqueou, cara? Não, daí falou assim, você pediu para bloquear. Daí ela falou assim, tudo bem, eu pedi para bloquear. Falou, mas a gente desbloqueou. Ela falou, quem pediu para você desbloquear? Não fui eu, ela falou. Cara, eu tenho que entrar com processo mesmo, tá certo. Olha o gato aí, olha o gato aí. Eu tenho uma aqui também, ó, tá deitada aqui, ó. A minha tá deitada do meu lado aqui também. Tá vendo aí? Que bonitinho. Tá dormindo, tadinha. Deu zebra. A minha tá aqui. A minha, se eu pegar nela, ela me unha. Ela é muito braba. Gata braba. E o Everton tem um monte, olha que da hora. Que bonitinho. Mas eu também tenho vários. Tenho 4. A minha é branca também. Essa é macho ou é fêmea? Esse daqui é um macho. Eu tenho um macho e 2 fêmeas. Tá. O macho é branquinho. O macho ele é albino. Albino. A minha é branca, mas não é albina, não. Eu acho que é só branca mesmo. Não sei se é albina, não. Gente, vamos começar a aula, né? Continuar, então, o conteúdo da semana passada, da segunda-feira, melhor dizendo. Segunda-feira, né? Da segunda-feira, exatamente. Agora sim, agora eu vou pedir para vocês, então, fechar os microfones. Eu vou fazendo a exposição e, em algum momento, a gente vai abrindo para comentários, tá? Eu comentei, então, na segunda-feira, como é que cada evangelho apresenta a teologia de Jesus, a mensagem de Jesus, né, nos seus próprios termos, na sua própria estrutura, o gênero literário, alguns aspectos específicos que são apresentados. Hoje, na continuação, então, da teologia de Jesus, eu vou falar sobre os aspectos do próprio Jesus nos evangelhos. Ou seja, é um núcleo central de falas, de ações de Jesus, que acredita-se não sejam interpretações meramente, não sejam adaptações, mas sejam realmente expressões do próprio Jesus que aparecem nos evangelhos. Isso tem sido investigado, alguns concordam, outros discordam, mas aqui eu vou apresentar uma linha geral que pode ser para vocês também uma trilha, né? Primeiro é a proclamação profético-apocalíptica. Há uma concórdia em entender que Jesus era profeta, e um profeta apocalíptico. Tá? Só um minutinho. Preciso... Aqui o Flávio vai entrar. Ainda vai ter alguém que vai querer entrar, mas a gente segue aqui. E um profeta apocalíptico, como eu estava falando. Então, essa profecia ela é expressa de diferentes modos nos evangelhos, mas o fato deles expressarem de formas diferentes uma mesma coisa indica, eu vou deixar assim por enquanto, tá, gente? Até todo mundo entrar, só para não ficar, até para facilitar. O fato, então, eu vou repetir. A pregação, há um consenso de que Jesus era um pregador apocalíptico. Mas é interessante que os evangelistas apresentam isso de formas um pouco diferentes. A questão é, mesmo sendo de formas diferentes, há uma convergência dos evangelistas na ideia de que Jesus era um pregador. Entenderam? Quer dizer, o conteúdo pode ser apresentado de forma diferente, mas o fato é que Jesus foi um pregador apocalíptico.
E aí ele afirmava que o seu ministério era cumprimento de profecias, indicando que ele mesmo tinha a crença de que Deus tem o controle da história. Então, Jesus, tudo indica que ele era um profeta daqueles calvinistas, né? Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Então, os calvinistas aí podem celebrar que há um indício que Jesus era calvinista. Indício. Não estou afirmando nada, não. Tá? Então, Lucas 4, 18 e 21, aquele texto famoso de Jesus na sinagoga, abrindo o rolo. Hoje se cumpriu o que está escrito no profeta, né? E só um minutinho, gente. Sem querer aqui. Deixa eu fechar o WhatsApp. Então, hoje se cumpriu o que está escrito no profeta, aquela coisa toda. E a gente, então, entende que é essa visão profética apocalíptica. E ela expressa também em outros textos, como Mateus 16, 21. Mateus 16, 21 diz assim, ó. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos profetas, sacerdotes e dos escribas, dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Esse texto, inclusive, aparece também em Marcos, em Lucas, né? Também Mateus 17, 22 e 23. E aí ele prediz novamente sua morte e tal. Então, essas afirmações de Jesus, de alguém que tem uma consciência, primeiro, que está cumprindo as Escrituras, e segundo, que ele tem uma missão a cumprir e essa missão vai encerrar na morte, mostra um aspecto profético do seu ministério, da sua proclamação. Agora é interessante que Jesus entendia que a escatologia não era uma coisa distante, lá no futuro distante. Jesus era o pregador da escatologia iminente. Tá? Em Marcos 1, 14 e 15, ele vai dizer... Marcos 1, 14 e 15... Ele vai dizer, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Agora, a interpretação também dessa fala de Jesus, alguns dizem que é a concepção dele de que é o reino que se manifesta agora, mas a gente vai falar mais sobre isso num tópico específico sobre o reino de Deus, tá? A pergunta que fica para Jesus, a mudança radical da realidade era simbólica ou literal? Então, fica às vezes meio complicado afirmar, não, Jesus estava pensando simbolicamente, apenas no mundo espiritual, mas às vezes ele cumpria certos, como é que eu vou dizer, certas práticas que indicavam justamente a ideia de um cumprimento concreto. Né? Opa, chegou alguém aqui. Foi só eu botar... Roberto é o the last one? Acho que sim, né? Muito bem. E aí vem a proclamação do domínio, ou, como a gente usa, reino de Deus. Basileia tuteu. Basileia do Teu é um conceito importante na pregação de Jesus, que tem a ver, inclusive, com a escatologia de Jesus. Basileia do Teu quer dizer o domínio ativo de Deus, não é um lugar. Por isso que reino de Deus tem um caráter um pouco problemático na semântica, porque a palavra do reino de Deus traduzida ou entendida de modo mais literal, foi o que gerou esse conceito de que Jerusalém e Israel físico é o lugar onde o Messias tem que se manifestar. Então é um conceito que tem uma dimensão mais subjetiva ou mais social, e acaba sendo transportada para o conceito geográfico.
Categorias conceituais são importantes para entender melhor ou entender adequadamente os textos. Então, a Basileia Tuteu não é um lugar. É a parte da tradição hebraica que diz que Deus é o rei de toda a terra. Onde você estiver, na perspectiva geográfica, é reino de Deus. Mas vai para além disso, é um domínio ativo, é o domínio de Deus na terra e nas pessoas. É uma dimensão prática da pregação apocalíptica. Ou seja, a dimensão apocalíptica que fala de Deus assumir o poder, né, o controle de todas as coisas, ela tem uma dimensão prática nesse recorte da pregação de Jesus, que é a concepção de que Deus é o rei de toda a terra e que ele domina todas as pessoas. Mais uma vez, eu diria, aqui nós temos uma interpretação calvinista em Jesus. Jesus calvinista. E é interessante que é o foco central da pregação dele. As parábolas, em sua maior parte, começam com a expressão: o reino de Deus é semelhante a. Então, ele pegava, a gente vai falar das parábolas em outra aula, mas ele pegava aspectos do cotidiano e apresentava, então, aspectos do reino de Deus. E é interessante que eu tenho pensado sobre isso, os aspectos do reino de Deus apresentados na parábola são como tem um nome aquele negócio, caleidoscópio. Quem sabe o que é um caleidoscópio? Aquele negócio que você bota o olho assim para ver, e dependendo de como você virar, as imagens vão mudando, vão ampliando, vão criando outra configuração. É um caleidoscópio. Ele apresenta diversos aspectos do reino de Deus, mas ele não define em nenhum momento concretamente o que significa o reino de Deus. Nós temos aspectos, nós temos dimensões, nós temos uma visão assim bem fragmentada e complementar, né? Você deve pegar o conjunto para ter uma noção do que é o reino de Deus. Tá? Esse domínio é interior, não é visível. Então, o domínio do reino de Deus em Jesus, a concepção de Jesus, não é de um reino igual ao do César. Isso tem que ficar claro. Apesar de Jesus estar num ambiente judaico, mas ele sabe dessa coisa do domínio que é interior. Opa, chegou alguém aí. Leandro. Então, Jesus sabe que, ou ele estabelece, né? Estou esquecendo aqui do lápis. Apontadora laser. Então, o domínio interior, não visível. É a ação divina na alma. Jesus não tem qualquer tentativa de estabelecer um governo na Terra. Então, é uma falácia de alguns autores, com todo respeito, quando eles dizem que Jesus pensava o integral assim de forma absoluta. Não é tão absoluto assim. Porque ele sabia que o reino de Deus não podia ser aplicado fisicamente no conjunto das estruturas de poder e governo humanos. Esse é um dos problemas, por exemplo, de misturar política e religião, que é uma outra discussão que a gente vai ter aí mais para frente na nossa disciplina. Por quê? Porque Jesus em nenhum momento quis fazer essa mistura. Porque o reino de Deus não se mistura com o reino do homem, dos governantes. Uma coisa é César, outra coisa é Deus. Então, Jesus deixava bem claro isso, em vários momentos ele vai apresentar isso. Então, o reino de Deus não é o rei. Tanto é que as parábolas mostram inversões em relação às estruturas humanas. Agora, qual é a condição para esse domínio de Deus? É o arrependimento, atitudes de conformação ao reino. Arrependimento, gente, não é sentimento. Arrependimento não é sentimento. Em grego, a palavra usada em grego não é a palavra que Jesus usou, mas a palavra adotada em grego para arrependimento é metanoite. É mudança de mente.
mudança de mentalidade. Então não é sentimento, é mentalidade, é pensar diferente, é mudar valores, é mudar perspectivas, mudar propostas de vida e agir em conformidade com essas mudanças e essa nova mentalidade. É mais ou menos o que Paulo quis dizer lá em Romanos 12, está nessa linha aí, nessa perspectiva. Tá? Um outro aspecto da teologia de Jesus é a pregação simbólica. Jesus não era um filósofo conceitual, não era um sábio helenístico, muito menos concreto. Ele não era um cara concreto no sentido assim, prático das coisas. Ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Jesus era poeta. Ele era um profeta-poeta. Ele usava a poética para transmitir suas ideias, porque ele sabia que isso capturava a mente da sua audiência. E como é que é a poética de Jesus? Não é declamar poesia. É poética no sentido do simbólico, do ilustrativo, do imaginativo. Então ele começa, por exemplo, pela corporeidade. A poética de Jesus é a poética da corporeidade. Jesus aí, nesse sentido, ele é integral, sim. Ele não espiritualiza a ação de Deus no homem. Ele coloca como algo concreto. Então ele toca no leproso, para o leproso ficar limpo. Toca no olho do cego, para o cego ver. Né? Então, são gestos concretos de Jesus, mas que são simbólicos também, porque ele em nenhum momento disse para os discípulos que só poderiam fazer essas curas se fizessem desse jeito. Ele não ensina um método. Ó, para curar leproso é assim, para curar cego é assim. Não, ele faz de forma livre, porque outros, por exemplo, ele curou de longe, falando. Alguns cegos ele só disse, quero, fica curado. Então também não era uma regra. Ele não se estabelecia regras, mas ele agia livremente e corporalmente conforme ele queria fazer. Tá? Um segundo aspecto da pregação simbólica é a comensalidade festiva. Jesus se reunia no lugar de muitas pessoas, né? Ele ia na casa de um, na casa de outro, se reunia no escampado, assim, e nesses lugares tinha comida. E essa comensalidade que ele levava, que ele produzia, ou que ele promovia, era uma comensalidade que invertia o mundo romano dos banquetes, judaico-romano, porque os judeus tinham adotado essa prática também, dos banquetes. O mundo dos banquetes é o mundo da hierarquia. Os poderosos comem, os fracos servem. E os mais fracos servem sexualmente. O mundo de Jesus é da igualdade. Todos são servos e ninguém é senhor de fato. Né? Então, na comensalidade de Jesus, o pecador, o cara que não é moralmente adequado, está ali junto com o outro que é um religioso que guarda a sua prática moral. Então ele junta tudo, ele coloca todo mundo no mesmo lugar ali. E ele vai dizer que o reino de Deus é mais ou menos assim, desse jeito, onde todos são iguais. O que faz a pessoa entrar não é muitas vezes a capacidade, a moral dela, mas são outros aspectos que vão ser levados em conta. Então é uma comensalidade festiva. Jesus fazia festa. Ele foi chamado de beberrão e glutão. Foi uma acusação contra ele, porque ele era um profeta que não ficava lá no deserto, não ficava lá guardadinho. Ele participava da vida do povo, das festas. O primeiro milagre mostrado em João é numa festa, num casamento. Né? Ele ia muito na casa das pessoas. E
o simbolismo do próprio corpo como elemento de celebração. É interessante que Jesus ele apresenta como símbolo da celebração eucarística o corpo dele. Comei do meu corpo, bebei do meu sangue. Isso, na época, foi um escândalo. Porque isso tem a ver com, simbolicamente, com canibalismo. Em João, ele até chega a dizer: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Olha que louco. E é o desafio do discipulado. Veja em Marcos 8, 33 a 34. Marcos 8, 33 a 34. Diz aqui, ó. Não, 34 e 35, perdão. Está errado aí. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ora, ele não está sendo literal. Ele está trabalhando aqui com metáfora, com simbólico. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas no simbólico está a verdade. O simbólico não quer dizer que não tenha um compromisso, um desafio com a realidade. O simbólico remete à realidade, apresenta uma realidade até mais profunda do que a realidade transparece para quem a vive. Eu vou dar uma pausa então para vocês reagirem. Quem quiser comentar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar. Estão sem palavras? Professor Marcelo. Professor Marcelo, está me ouvindo? Estou. Então, sobre a questão que você colocou aí, sobre a questão da questão do cristão, né? Ou seja, a igreja e o cristão no exercício da política. Então, a política, porque eu sempre entendi, e estou aqui com o dicionário, né, brasileiro de teologia, aí o Saulo de Tarso Sequeira Batista, ele fala o seguinte: no contexto, a igreja, né, a igreja é chamada a assumir o projeto de justiça do reino de Deus, como parte da sociedade civil, de tal modo que influi na sociedade política, ou mesmo precisamente nas instituições do Estado, para que seus servidores se tornem servos de todos, segundo a ética de Jesus Cristo. Então, é o seguinte, a política aqui, como bem maior, que você, como, né, parte da sociedade, você tem que estar sempre lutando pela ética, pela justiça, e participando e dando a sua contribuição para os desvios, né, a corrupção, tudo, e a gente, então, aí no caso, não é política partidária, que eu acredito que é uma política como, né, um ser maior, né, ou seja, política como na filosofia fala, né, política de participação do cidadão no cotidiano, né, da sociedade, né, isso que eu entendo, né. Não, eu não sei se eu fui claro. Foi claro. Você me ouviu ou não? Ouvi. Foi claro. É isso mesmo. Certo. É que eu não vou entrar nessa discussão hoje, porque não é o tema da nossa aula. A gente vai ter uma aula que vai falar sobre tudo isso. Bem, tá. Não, porque você falou da questão de política. O que eu quis comentar é: Jesus não confunde o reino de Deus com o reino do César. Então, sim. Não tinha que se tornar parte ele não tinha que fundar um império no estilo do César para poder viver o reino de Deus. Certo. Porque ali nós não estamos falando de estruturas democráticas, ou até tinha democracia, mas no estilo deles lá, né? Uma democracia bem diferente da nossa. Nós estamos falando de um império. É engraçado que na cidade de Roma existia a estrutura política era da República, mas no Império Romano não. No Império que vigorava era o poder maximus do sumo pontífice, que era o César. Então, você tem dentro do Império Romano duas questões diferentes. Fala, Roberto, pode abrir o microfone. Obrigado, professor. Falou. A gente vai voltar a esse tema. Fala, Roberto. Professor,
Com base... O senhor me ouve? Estou ouvindo, pode falar. Com base no que o senhor tratou aí, acerca de Jesus e da sua metodologia, a qual ele usava, eu estava aqui pensando um pouco, não sei se o senhor não sei se o senhor vai conseguir filtrar as minhas ideias, mas assim, embora tenha sido influenciado pela cultura grega, o helenismo, a cultura romana, Jesus cresceu nesse contexto. E assim, embora o que de fato ele tinha em mente, ou se ele recebeu alguma inspiração divina, do que era o reino, o governo do reino, já que ele não seguia na mesma perspectiva do Império Romano, daquilo que ele conheceu no desenvolvimento do seu crescimento que ele teve ao longo dos anos, e que tipo de metodologia nós podemos, assim, atribuir a Jesus nos seus ensinamentos, já que ele não fizera uso da filosofia ou da influência dos pensadores de sua época. Você tem que pegar a tradição judaica vamos chamar assim, os mecanismos das escolas rabínicas. É isso, com isso que Jesus trabalhou. Jesus era judeu. Tá? E a base dele é o Antigo Testamento. Então, quando ele pensa no reino de Deus, ele está pensando mais na linha assim. Alguns acham que ele pensa na estrutura da época do rei Davi, mas eu acho que não. Jesus está pensando na estrutura da época dos juízes. Então, isso não tem nada a ver com uma certa inspiração de que ele tinha algo em mente, passada pelo pai? Não, olha só. A inspiração existe, claro. Que ele poderia ter vivido, se ele fosse um ser humano comum, ele ia ficar lá cumprindo suas tarefas como camponês, artesão, vivendo lá a vidinha dele, ia casar, ter filhos, etc, etc. A inspiração é que o moveu justamente a pegar toda essa tradição que ele aprendeu e pregar o reino de Deus como algo a vir e que as pessoas deveriam assumir esse reino de Deus, entendeu? A inspiração, Roberto, não é necessariamente uma novidade, uma coisa nova. A inspiração é muitas vezes pegar uma coisa que está lá atrás, uma tradição, uma fundamentação, e isso te traz vem de uma forma nova, renovada, e você dá uma nova visão, interpreta de uma maneira diferente e aplica de uma maneira diferente. Entendi. E o que exatamente de originalidade das escolas rabínicas ele herdou? Porque, assim, ao que parece, toda ela foi influenciada pelo helenismo. A escola rabínica foi influenciada pelo helenismo? Não, eles não foram influenciados pelos conceitos de Alexandre? Não obrigatoriamente. Você tem, desde a época dos Macabeus, a gente estudou isso em História de Israel, você tem um movimento forte na Palestina e nas regiões ali próximas à Palestina, a Judá, né? Você tinha um forte movimento dos judeus de manutenção da sua cultura, das suas crenças e da sua forma de ser, do seu estilo de vida, em contrariedade ao helenismo. Tudo indica que Jesus fazia parte desse grupo. Tá? Então, o Jesus ele teria sido, nesse sentido, um judeuzão mesmo. Você sabe que isso está tão claro no texto bíblico, só para você ter noção, se você pegar o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 7, ou seja, pensando assim cronologicamente, como se o texto tivesse admitindo que o texto está apresentando uma espécie de cronologia do ministério de Jesus,
Ele, no capítulo 7, ele vai falar da tradição dos anciãos. É um trecho longo que vai ter um embate de Jesus com os fariseus. E depois desse embate, no verso 24, Jesus sai dali e vai para Tiro e Sidom, que é lá perto da Síria, no noroeste da Palestina, fora da Galileia. Ele entrou numa casa, queria que ninguém o soubesse, ele foi para lá para ficar em retiro. Acho que ele estava desgastado, já estava meio enjoado do povo lá, das brigas. Ele falou, vou me alienar um pouco, vou dar um tempo das redes sociais. E aí ele saiu, foi para esse lugar, mas ali não pôde se ocultar, porque uma mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, quando ouviu falar dele, correu até ele e prostrou-se aos pés dela. Ela era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava a Jesus que expelisse o demônio da filha dela. Qual foi a fala de Jesus para ela? Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aí ela respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse, por causa dessa palavra pode ir, o demônio já saiu da tua filha. E quando ela voltou para casa, achou a menina sobre a cama, curada, que o demônio a deixara. No caso, até em Mateus, se eu não me engano, esse mesmo texto aparece em Mateus, e lá em Mateus, Jesus ainda faz outra afirmação. A versão de Mateus ainda tem um complemento. Ele diz assim, ó, Mateus 15, diz assim, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E também Mateus, ele muda um pouco o início da conversa, diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, os filhos que está comentado em Marcos, em Mateus é mais explicitado o conceito, está se referindo ao povo de Israel. Você sabe o que aconteceu nessa situação aí? Vocês conseguem elucidar? Normalmente, como é que o pessoal interpreta esse texto? A negativa de Jesus. Como é que eles interpretam? Que Jesus chamou a mulher de cachorra. Brincadeira. Até um termo, na verdade, nesse caso ali, é até um termo afetivo. Nem é um xingamento de fato. Entendi. Mas assim, como é que normalmente se explica nas pregações essa recusa de Jesus em curar? Não as palavras, a recusa. Ele recusou. Ninguém nunca ouviu uma pregação sobre esse texto? Talvez ela não seja predestinada, não seja eleita. É a versão calvinista. Eu falei Jesus calvinista, né? Então... Explica aí, mestre. Não, eu já ouvi pregações sobre isso. E os pregadores dizem assim, Jesus queria testar a fé dela. Então, como Jesus recusou, para não parecer que Jesus foi humano ali, eles disseram, Jesus sabia da fé dela. Ele testou, dizendo não, para ver se ela insistir. E aí o pessoal da prosperidade ainda usa esse texto para dizer o seguinte, se Deus te dizer não, insista com Deus. Né? Fica esse negócio. Bom, nada Ela disso. conhecia a tradição, professor, do judaísmo? Ela conhecia a tradição dos judeus? Não sei dizer, ela ouviu falar do milagreiro que estava ali naquela região e ela quis a ajuda dele. Isso eu sei que ela queria. Porque na contrapartida ela dá uma resposta ao pé da... Ela é muito sábia, né? Ela usa a frase de Jesus para responder a ele. Isso é de uma sabedoria popular, né? Isso é muito comum naquela região do Oriente Médio. Eu diria para vocês o seguinte, Jesus estava fechado mesmo para pessoas que não eram judias.
ele tinha uma visão limitada, o que indica, Roberto, que ele não podia ter influência do helenismo. Ele não era isolado completamente, sabe? Mas ele fez uma escolha. Minha escolha é Israel. Eu quero pregar para o povo de Israel. Só que ele foi confrontado por uma situação de necessidade. E ele chega e se quebra. Ele é quebrado. Então há quem defenda que Jesus aqui se converte aos gentios. Jesus também passou por conversão, como um homem. Ele estava tão focado na missão dele a Israel que ele não tinha uma abertura para quem não fosse israelita. E de repente ele se dá conta de que a missão dele pode ser mais do que só Israel. Então aí, Roberto, entra também a questão da inspiração, né? Às vezes o próprio erro, a falha, isso não é pecado, é falha. Jesus ele não tinha pecado, mas não quer dizer que ele não fosse humano no sentido de falhar em algumas coisas e corrigir. Então ele corrigiu o caminho dele, tanto é que ele passou a ensinar os discípulos a pregar a todas as nações, não só ao povo de Israel. Então houve uma mudança radical no próprio modo dele ver a missão dele e a missão dos discípulos depois. Isso é muito legal. Porque ele mostra com isso que nós estamos o tempo todo passando por processos de conversão. Eu dei aqui já uma aula teológico-pastoral, né? Mas aqui a questão é que eu quis mostrar é assim, dentro da lógica que o Roberto apresentou, Jesus era um judeu a tal ponto dele ter que quebrar um pouco o seu mecanismo. Ele era muito duro, ele foi adaptando-se e aos poucos se abrindo. Mas isso não quer dizer que ele abraçou o helenismo, não, tá, João? Roberto. Não quer dizer que ele abraçou o helenismo, não, porque Jesus ainda continuou ali ligado ao mundo judaico. Tanto é que o núcleo principal dos seguidores de Jesus era aquele pessoal judeuzão mesmo. Né? Isso aí vai depois ter desdobramento. E a filha do centurião romano? Mas onde está esse texto, a filha do centurião romano? Não é filha, não. É o servo do centurião romano. Está lá em João. Está lá em João. Ô, professor, só recapitulando um ponto. Tem uma questão do João aqui que eu tenho que falar também, e eu tenho que continuar a minha exposição. Mas em João, o caso do centurião romano, João, é mais ou menos a mesma linha. Deixa eu ver aqui uma coisa. Cadê o centurião, meu filho? A cura do filho de um oficial do rei. É filho. Em João é a cura do filho de um oficial do rei. Mas tem um texto similar nos evangelhos que fala do servo, do centurião. É mais ou menos Mateus 9. Mateus 9, né? Obrigado. Mateus 9. Mateus 9. E Lucas 7, de 1 a 10. Tá. Mateus 9. Pedido de um chefe. Não, esse é o filho do Jairo. Vocês estão confundindo, hein? Vocês estão me confundindo também. Lucas 7. Vamos ver Lucas 7. Cura de um servo de um centurião. Então, percebam que, pelo menos em Lucas, eu tenho que ver a versão de Mateus, os anciãos da cidade pedem a Jesus. Deixa eu ver aqui em Mateus. Cadê? Mateus 8, 5 a 13. Abri Marcos. Ô, Jesus, nosso tempo está passando. Rapidinho, gente. Mateus 8, 5 a 13. É criado centurião. Apresentou-se um centurião implorando. Tal. Mas,
Aqui tem uma outra lógica, mas você tem razão. Mateus, ele embola o meio de campo. Esse texto não aparece em Marcos. Marcos não tem essa tradição, tá? O Jesus de Marcos é mais judeuzão que o de Mateus. Mas vamos Tá bom. lá. Beleza. Valeu, professor. O reino do Senhor já chegou, já está aqui, se consumará no futuro. Diria que é dialético. Muito bem, João, é isso mesmo. Vamos continuar a apresentação, então, para fechar, porque eu quero ir para outro tema na semana que vem. Ainda sobre a pregação simbólica, rapidamente deixa eu comentar aqui outros aspectos que mostram a predileção pelo simbólico. A instituição dos 12 é uma instituição simbólica, não quer dizer que eram só 12 apóstolos, mas era um núcleo simbólico para indicar o novo Israel. A entrada em Jerusalém no jumentinho, como se fosse um rei. Então, simbolicamente, ele se apresentou como rei ali, mas não queria dizer que ele ia ser um rei político em Jerusalém. Né? É para dizer que ele era o rei de um novo reino, de uma nova realidade. O uso de metáforas como parábolas, né, que a gente vai falar mais sobre isso. Um outro aspecto do próprio Jesus, que é muito marcante nos evangelhos, gente, é a ruptura radical com as convenções. Jesus não era um conservador, ele era progressista. Tá? Lamento dizer a vocês que defendem conservadorismo, mas Jesus não era conservador. Para começar, ele fala de novas configurações sociais. Família para Jesus não está restrita ao laço sanguíneo. É extenso, é extensivo a pessoas que estão reunidas. Acho que alguém está com o microfone aberto. Verifica aí, fecha, por favor, tá? Extensiva a amigos, pessoas que estão caminhando na mesma direção. Na nova família estão os discípulos e discípulas que aguardam o reino. Jesus mesmo não se casou e foi contra o divórcio. Aí você fala, mas o divórcio não é coisa de, ser contra o divórcio não é coisa de progressista. Naquele contexto era, porque o comum era o divórcio. Então Jesus foi progressista porque ele pensou um outro arranjo em que o divórcio não tem lugar. Como mestre, Jesus não tinha escola fixa, mas era itinerante. Ele nem mesmo gostava de títulos ou de ser chamado como um bom mestre. Ele recusava esses títulos. Deu novas interpretações para temas tradicionais. Sábado, falou de outro modo. Pureza alimentar, o que importa é o que sai, não o que entra pela boca. Até a pureza das mãos. Nos tempos de Covid, a pregação de Jesus é meio questionável, mas o fato é que lá ele não está criticando a higiene, ele está criticando uma observância ritualística da higiene. Toque de pessoas impuras, ele tocava em pessoas impuras, mulher com fluxo, o leproso, ele nunca falou para as pessoas, não me toque, eu sou puro. Não, ele purificava os impuros, ele não ficava impuro. Então ele quebra com uma série de convenções. Eu poderia citar várias outras. Uma que eu não coloquei aqui, tem mais aqui, ó. Declarou o templo covil de salteadores. Ele declarou que o templo, a instituição em si, não é nada, se não estiver cumprindo sua vocação espiritual. Então, nesse episódio, ele expulsou os cambistas do templo, mas sabia que depois ele voltaria. Tem a ver com aquela questão simbólica também. Ele quis marcar uma posição. Então, simbolicamente, ele estava purificando o templo. E ele tratou as crianças de uma forma inédita. Além de pegá-los no colo, que naquela época, naquela cultura, só mulheres podiam fazer, homens não pegavam criança no colo, ele afirmou que o reino de Deus pertence a crianças, em vez de adultos experimentados, o que seria um absurdo na visão ali rabínica tradicional. É a inversão do reino de Deus em ação. Então, o reino de Deus em Jesus, ele faz a inversão de uma série de valores sociais da época dele, claramente, e quebra esses valores. Então, por exemplo, hoje nós vivemos numa sociedade que valoriza a infância, valoriza a criança. Né? Criança não trabalha. Essa valorização da criança hoje na verdade,
uma expressão do reino de Deus que Jesus desejou. Vejam, somente 2000 e tantos anos depois, apesar de um presidente que diz que saudade quando criança podia trabalhar, né? Mas não vem ao caso, nós estamos aí vendo uma expressão na sociedade de um outro modelo. E eu não vou entrar em discussão aqui se isso é melhor, se é pior. Jesus está ali, ele mostrou claramente o papel da criança naquela sociedade lá era um. Jesus dá outro papel para a criança, outra relação com a criança. Né? Ele tem uma ética radical. Ao menos em 2 evangelhos, Mateus e Lucas, nós temos o resgate de uma importante faceta de Jesus, a não violência como política do grupo. Essa atitude só podia ser vivenciada de uma maneira, pelo amor. E amor aí não tem nada a ver com paixão, tá apaixonado por Jesus, nada disso. Esquece isso. Não canta isso, pelo amor de Deus, não canta o negócio de estar apaixonado por Jesus, que isso é o maior beco sem saída que vocês estão botando na tua igreja. Isso não existe. Amor aqui é uma decisão consciente que tem a ver com um arrependimento, mudança de mentalidade. Eu decido, ao invés de odiar uma pessoa e maltratá-la e fazer o mal contra ela, fazer o bem por ela. Amar é isso. Amar não é sentir que eu gosto da pessoa. Eu posso não gostar dele, que ele é meu inimigo, mas eu não vou fazer nenhum mal contra ele. Isso é a política da não violência de Jesus. Essa é a radicalidade da ética dele. Então, no Sermão do Monte, em Mateus, você tem, no capítulo 5, 27 e 32, não violentar a mulher. Você pensa que ali está falando de sedução? Ali está falando de estupro. Tá? Ali está falando de abuso, do homem tratar a mulher como objeto. Olha como é que Jesus era avançado, cara. Sobre não se vingar, 5, 38, 42. Não fazer ao outro que você sofreu. Não pague o mal com o mal. Não é olho por olho, dente por dente, não. Vamos mudar esse ciclo. Aí depois ele continua e ele vai mais longe. Amar o inimigo e orar pelo que persegue. E aí no 7:12 ele tem a lei de ouro. A lei de ouro é muito boa. É interessante que é uma versão de uma lei rabínica, tá? Isso já foi pesquisado por várias pessoas. Ele diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, ou tudo que vocês querem que as pessoas te façam, assim faça também a elas. Porque essa é a lei e os profetas. Só que a versão rabínica, na lei de Hillel, dizia o seguinte: tudo aquilo que você não quiser que a pessoa te faça, não faça aos outros. Essa é a lei. Qual é a diferença de um para o outro? No caso do Hillel, é não praticar o mal. Você não precisa fazer o bem pelo outro. Basta você não fazer o mal. Então você pode o quê? Cruzar o braço, finge que o outro não existe, se isola, você não faz o mal, também não tem que fazer o bem. Jesus, ele inverte isso e ele dá um desafio mais profundo. Você não vai fazer o mal e vai fazer o bem. Você tem que fazer o que você gostaria que ele fizesse com você. Não importa se ele não faz. Ah, mas ele vai abusar. Não importa. Essa é a lei e os profetas. E é assim que ele praticamente fecha o Sermão do Monte. Em Mateus, você tem ainda o duplo mandamento, a base disso no duplo mandamento: amar a Deus e amar ao próximo, que os rabis da época de Jesus já tinham entendido ser os mandamentos superiores. Então, essa síntese que Jesus faz não era inédita no tempo dele. Havia um consenso de que o amor tinha que ser manifesto a Deus e ao próximo. E Jesus reforça essa tese e vive e ensina a partir desses 2 mandamentos. Em Lucas, há uma repetição dessa ideia, no capítulo 6 ele fala disso, mas ele mostra outros desdobramentos na parábola do samaritano.
Diante do desejo da vida eterna, a resposta é: o que está escrito na lei? Como interpretas? E aí a reação do interlocutor de Jesus são os 2 maiores mandamentos: amar a Deus e ao próximo. E aí Jesus responde: faz isso e vai viver, você vai ter a vida eterna. Aí a tentativa de fugir do cara é: quem é meu próximo? O cara, ele puxou para outro lado, ele mudou o foco. Ele fez uma pergunta, mas ele não aceitou a resposta. Ele falou: mas quem é meu próximo? E aí vem a parábola. A resposta veio na parábola. O samaritano foi o próximo do homem caído. Ele o ajudou, cuidou dele. Então, Jesus manda o homem agir de igual modo. Igual o samaritano, ajudando, sendo próximo do outro. Mas com um detalhe. Com um detalhe. Qual é a pergunta inicial? Que farei para herdar a vida eterna? O que acontece? Os samaritanos não acreditavam na vida pós-morte. Os samaritanos só acreditavam no Pentateuco. Eles eram igual aos saduceus, não acreditavam na ressurreição. Então, quando Jesus botou o samaritano ali, é como se ele quase tivesse colocado um ateu. E dizendo: o ateu é um bom exemplo de como agir. Porque o cara não pensa no que vai vir depois, ele não está pensando na recompensa da vida eterna. Você quer ganhar a vida eterna? Haja como se não houvesse vida eterna. Não faça as coisas pela recompensa do céu. Mas cumpra o mandamento mais importante do amor. Tá? Essa é a questão. Eu tenho um artigo que eu escrevi junto com um amigo sobre a parábola do samaritano, que eu destrincho isso aí tudo. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, já está publicado. Faz o apelo aí, mestre. Faz o apelo aí. Faz apelo? Então tá. Pode fazer. Mas vocês vão vir até a minha casa aqui, porque eu só faço oração com imposição de mãos. Então tá bom. Pós-pandemia. Tá. Então aí a gente fecha aqui e eu abro para vocês de novo para uma reação. Na parábola do bom samaritano, isso fica claro, né? O escriba conhecia os 2 mandamentos. Exatamente. Aí depois eu acabei falando. Amorfilia? Como assim, João? Amorfilia? Amor aqui é agape. É agape, tá? Abre o microfone, João. Teu microfone está fechado. Agora. Amor ágape, isso, desculpa, é isso mesmo. Isso. Sendo que, na verdade, a gente não sabe com que categoria é amor, né? Jesus falou em aramaico, não falou em grego, né? Mas dentro da categoria teológica, dentro da categoria teológica dos cristãos, o amor que melhor expressava o que Jesus queria dizer era o agape. E foi o amor também usado, se eu não me engano, na Septuaginta. Cadê minha Septuaginta? Bonita. Eu tenho aqui. O professor, é interessante o senhor falar sobre Jesus estar falando em aramaico. Depois o senhor vai falar com a gente sobre aquela conversa que ele teve com Pedro. Foi uma conversa em aramaico, foi uma conversa em grego. Esse texto, ele, na verdade, ele não pode ser considerado uma reprodução de um fato histórico, tá? Dificilmente Jesus conversou com Pedro aquele assunto lá que está no... Achei. É que, gente, por incrível que pareça, a minha estante ela é assim. Se vocês olharem, ela não é grande, mas ela é compacta e eu tenho camadas de livros. Então, tem hora que eu esqueço onde os livros estão. Então, vamos pegar aqui, na Septuaginta, Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Aqui, ó.
Menies tois ruios tu, lau su, kai agapese ston plesion su, osiauton, ego emi kyrios. Então, ensine aos filhos do povo, do teu povo, também amarás o teu próximo, e é HP6. Então, veja, quando traduziram do hebraico para o grego, no século II a.C., eles já traduziram usando agape. Agape, isso. Ou seja, então, já para aquelas pessoas, o agape era o tipo, a palavra que melhor expressava o hebraico. E o hebraico aqui, vou pegar aqui agora a Torá, o hebraico aqui, Levítico 19, 18. Tá vendo? Aqui eu estou fazendo. Qual é o exercício exegético que eu estou fazendo aqui agora? Quem sabe dizer? Qual é o exercício exegético? Tradução e comparação. Comparação. Não, tem a coisa da tradução, tal, ok? Mas tem a intertextualidade, que é o que eu falei hoje para vocês. Jesus está citando um texto lá do Antigo Testamento. Aí é lógico, como houve a pergunta sobre a palavra em grego, então aí eu estou fazendo uma camada um pouco mais profunda de análise exegética, vendo o grego do Antigo Testamento, e agora eu vou ver no hebraico. Então, no verso 18, diz assim, ó, Ve ahavta lereanach kamod ani Adonai, ani Yahvé. Então, aqui, amav é amar em hebraico, um amor profundo. E eles traduziram amav para agape. Agape. Não sei se foi por causa só da sonoridade, amav, agape, né? Isso aí. Eu ainda não fiz uma pesquisa profunda sobre isso, mas o fato é que emplacou. E aí o amor mais profundo não é o filia, é o amor agape. É agape, isso, é o que eu troquei, é agape, isso. Obrigado. Ô, professor, Oi. Quando o senhor falou ali a respeito de amar o inimigo, lá no final de Romanos 12, quando ele fala de amar o inimigo, servir e tal, isso. Tem alguma semelhança? Sim, é uma intertextualidade total. Para mim, eu tenho pesquisado isso, esse mestre está pesquisando isso, Paulo fala isso a partir da tradição de Jesus. Então ele assume ali a teologia de Jesus na pregação dele. Então é uma expressão de Jesus em Paulo. Tá? Fantástico. Por isso que é tão parecido, inclusive, né? Por isso que é Mais tão parecido. fantástico ainda se os verdadeiros cristãos vivessem isso, né? Irmão, o mundo seria bem diferente, hein? O mundo seria muito diferente, hein? Agora tem facção de tráfico evangélica, gente. Como é que é isso, meu Deus? Meu pai do céu. Droguinha ungida. Hã? Droguinha ungida. Pois é. Bom, gente, mais alguma questão? Porque já estourou o tempo. Então, percebam, só para fazer uma síntese aqui dessa etapa. Cada evangelho tem a sua forma de falar de Jesus, mas em todos os evangelhos há um núcleo central que vem de Jesus. Tá? Vem de Jesus, está lá, Jesus está ali. Ou seja, Jesus não é uma invenção dos evangelistas, porque senão não haveria essa convergência. Essa convergência que a gente vê nos evangelhos aponta para vamos dizer assim, aquele mais antigo, aquela tradição mais antiga que vem do próprio Jesus. E aí o Jonas levantou uma questão interessante. Não é só os evangelhos que trazem isso.
próprio Paulo aponta também para essas tradições, então há uma convergência mesmo. Não é uma uniformidade, a gente já falou sobre isso, existem muitas diferenças, mas existem muitas convergências, que vão indicar, de fato, as tradições e os grupos que estão em concordância com o ensino de Jesus. Tá bom? Na semana que vem, na segunda-feira, então a gente continua e eu vou falar então sobre milagres e curas. E a teologia dos milagres e das curas. E aí? Beleza. Sensacionismo, não sensacionismo, sensacionalismo. Fala, Zé. O que é isso, Zé? O que é isso, Zé? Próxima aula. Por quê? O que tem o Daniel? A foto do Daniel deve estar debaixo dele. Oi? Qual vídeo? Cura, sim. Ah, tá. Então, a gente vai tratar desse texto. Então, a gente vai tratar desse texto daqui a pouco. Quer ver? Tem uma aula em que eu vou falar de apocalíptica e escatologia nos evangelhos e eu vou tratar desse texto melhor, tá? Então, deixa ele em suspenso por enquanto, a gente volta a ele. Isso. Gente, um abraço. Então, bom final de semana. Arrume Alô, mestre. Para trabalhar a exegese de vocês, que vai valer a pena. Um abraço, pessoal. Abraço. Obrigado, professor. Um abraço. Boa noite.